O Flamengo está oficialmente no centro de uma nova batalha fora das quatro linhas. Uma batalha que não envolve bola, gramado ou torcida, mas sim tribunais, milhões de reais e um debate que pode abrir um precedente perigoso para todo o futebol brasileiro. A Justiça determinou que o Flamengo deposite judicialmente cerca de 16 milhões e 800 mil reais referentes à venda de Wesley para a Roma, da Itália. A decisão caiu como uma bomba no ninho do urubu, e não é exagero dizer que esse caso pode impactar não só o Flamengo, mas a forma como os clubes brasileiros lidam com formação de atletas, vendas internacionais e repasses obrigatórios. O valor exato exigido é de 16 milhões e 805.220,36 reais. O montante representa 10% da negociação envolvendo Wesley, vendido recentemente pelo Flamengo ao futebol europeu. Quem entrou com a ação foi o Clube Atlético Tubarão, que se considera clube formador do atleta. Mas a história não para por aí. Além desse percentual, o processo também discute o pagamento de 0,92% referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA, um instrumento criado justamente para recompensar clubes que participaram da formação de jogadores ao longo de suas carreiras. Ou seja, o Flamengo não está sendo cobrado apenas por um detalhe técnico ou burocrático. Está sendo colocado diante de uma discussão profunda sobre direitos, formação, contratos e milhões de reais. Para entender o tamanho dessa situação, é preciso voltar algumas casas. Wesley foi negociado pelo Flamengo em uma venda considerada estratégica. Um jovem valorizado, com mercado europeu, que gerou uma entrada financeira importante para o clube. Como acontece em praticamente todas as grandes vendas, o Flamengo considerou a negociação concluída dentro dos parâmetros legais e contratuais. Só que o Clube Atlético Tubarão discorda. Segundo o clube catarinense, Wesley passou por suas categorias de base em período suficiente para gerar direito ao percentual de clube formador. E é justamente esse ponto que está no centro da disputa. A Justiça, ao analisar o pedido inicial, entendeu que há elementos suficientes para determinar o depósito judicial do valor, enquanto o mérito da ação é discutido. Isso não significa condenação definitiva, mas significa algo extremamente sério. O Flamengo precisa separar esse dinheiro imediatamente. E aqui está o primeiro impacto real. 16,8 milhões de reais não são troco, mesmo para um clube do tamanho do Flamengo. Esse valor, quando bloqueado ou depositado judicialmente, deixa de estar disponível para o fluxo de caixa do clube. Não pode ser usado em contratações, salários, premiações ou investimentos. É dinheiro congelado. E isso acontece em um momento em que o Flamengo está extremamente ativo no mercado. Reforços chegando, negociações em andamento, planejamento de temporada, folha salarial elevada e expectativas altíssimas da torcida. A pergunta inevitável surge: esse valor pode atrapalhar o planejamento do Flamengo em 2026? A resposta curta é: pode complicar. A resposta longa é: depende do desfecho. Mas antes de chegar nisso, precisamos explicar algo fundamental. O que é, afinal, o clube formador? De acordo com a legislação esportiva e os regulamentos da FIFA, clubes que participam da formação de um atleta entre determinadas idades têm direito a percentuais em futuras transferências. A ideia é simples: incentivar a base, proteger clubes menores e garantir que quem investe em formação não fique de mãos vazias quando o atleta explode no mercado. O problema começa quando a divergência sobre períodos, registros, contratos, vínculos formais e documentação. É exatamente isso que está sendo discutido no caso Wesley. O Clube Atlético Tubarão afirma que cumpriu todos os requisitos para ser considerado clube formador. O Flamengo, por sua vez, entende que não há base legal para a cobrança nesses termos ou nesse percentual. E é aí que a Justiça entra como mediadora. Ao determinar o depósito judicial, o juiz não está dizendo quem está certo ou errado. Está dizendo: enquanto discutimos, o dinheiro fica protegido. Só que, na prática, quem sente o impacto imediato é o Flamengo. E não é só o valor principal que preocupa. O processo também discute o mecanismo de solidariedade da FIFA, que funciona de forma diferente do clube formador. Nesse mecanismo, até 5% do valor total de uma transferência internacional pode ser dividido entre os clubes que participaram da formação do atleta,
entre os 12 e os 23 anos. O percentual de 0,92% parece pequeno, mas quando falamos de transferências milionárias, isso representa cifras altas. E aqui entra um ponto crucial: se o Flamengo perder essa ação, pode abrir precedente para novas cobranças, envolvendo outros atletas vendidos recentemente. E isso assusta, porque o Flamengo é um dos clubes que mais vende jogadores no Brasil, revela, negocia e exporta talentos constantemente. Se cada venda gerar disputas judiciais semelhantes, o impacto financeiro e jurídico pode ser enorme. Por isso, nos bastidores, a diretoria rubro-negra trata o caso como prioridade máxima. Advogados especializados já estão envolvidos. Documentações estão sendo levantadas. Contratos antigos estão sendo analisados linha por linha. Tudo para provar que o Flamengo agiu dentro da legalidade. Mas o debate não fica restrito aos escritórios. A torcida se divide. Há quem veja a cobrança como legítima, defendendo o direito dos clubes menores. Afinal, sem a base, não há jogador profissional. E muitos clubes formadores sobrevivem justamente desses percentuais. Por outro lado, há quem enxergue oportunismo, exagero nos valores e tentativa de arrancar dinheiro de um clube financeiramente forte. E o valor chama a atenção. 16.800.000 reais representam 10% da venda. Um percentual considerado altíssimo por muitos analistas, especialmente se somado ao mecanismo de solidariedade. E isso levanta uma pergunta importante: o Flamengo errou ao não prever esse risco na negociação? Nos bastidores, a avaliação é que o clube seguiu os padrões normais do mercado. Mas casos como esse mostram que o risco jurídico sempre existe. E não é só o Flamengo que observa com atenção. Outros clubes brasileiros estão de olho nesse processo, porque uma decisão favorável ao Tubarão pode fortalecer clubes formadores em futuras disputas. E uma decisão favorável ao Flamengo pode limitar cobranças consideradas excessivas. Ou seja, o que está em jogo vai muito além de Wesley. Está em jogo a interpretação da lei. Está em jogo o equilíbrio financeiro entre clubes grandes e pequenos. Está em jogo a segurança jurídica do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo segue sua rotina. Treina, joga, negocia reforços, disputa títulos. Mas com uma sombra pairando nos bastidores. Porque processos judiciais não se resolvem da noite para o dia. Podem levar meses, às vezes, anos. E até lá, o dinheiro fica parado. A diretoria trabalha para tentar reverter a decisão, reduzir valores ou acelerar o julgamento do mérito. Não está descartada a tentativa de acordo, caso os riscos sejam considerados altos. Mas acordo também significa reconhecer parte da cobrança. E isso não é simples. O Flamengo sabe que cada decisão tomada agora pode influenciar dezenas de negociações futuras. Por isso, o discurso público é de tranquilidade. Mas internamente, o alerta está ligado. A venda de Wesley, que deveria ser apenas mais um capítulo de sucesso financeiro, se transformou em um dos temas jurídicos mais delicados do clube nos últimos anos. E a pergunta que fica é direta: o Flamengo vai conseguir reverter essa decisão? Ou vai ter que pagar? E se pagar, quantos outros casos podem surgir? Esse processo pode mudar a forma como o Flamengo vende jogadores. Pode mudar cláusulas contratuais. Pode mudar negociações com clubes formadores. Pode mudar o mercado. Enquanto isso, o torcedor observa, debate e se pergunta: até que ponto o futebol moderno está preparado para lidar com esse tipo de conflito? Porque o jogo não termina quando o apito final soa. Às vezes, ele só começa no tribunal. Isso é Flamengo, isso é justiça, isso é dinheiro, e isso pode redefinir o futuro do mercado. Agora eu quero saber de você: o Clube Atlético Tubarão tem razão nessa cobrança? Ou o Flamengo está sendo penalizado injustamente? Deixa tua opinião, porque essa história ainda vai render muitos capítulos.